Boa noite, bom dia e boa tarde, né? Para quem está assistindo a aula aí do futuro. Vamos dar então prosseguimento à nossa ementa do curso. Lembrando que essa aula não foi ministrada ao vivo, eu estou gravando para disponibilizar de forma síncrona para vocês, certo? Vou tirar o vídeo, espero que minha tela não está sendo compartilhada. Interagir, né, as formas de entrada e de saída, né, as funções de entrada e saída do Python, né, algumas funções de iteração, de referência, né, as formas de sintaxes, né, das estruturas de controle e repetição, né, e agora vamos dar continuidade, introduzir para vocês, né, seguindo aqui a nossa linha, o Pandas, certo? Onde a gente vai aprender a mexer com data frames, séries, e como, né, coletar esses dados, né, as funções de entrada e saída do Pandas, né. Como comentei na aula passada, essas 4 últimas aulas, né, a anterior, essa que nós estamos tendo agora, e as próximas 2 serão Pandas, NumPy, né, Matplotlib, e aí a gente vai juntar tudo, tentar fazer um projetinho aí, ou uma série de exercícios, para começar, aí sim, entrar nessa parte de ciência de dados, né? Que é tratar os dados, certo? Inclusive aí um colega comentou no grupo do WhatsApp sobre que está querendo pegar, agora eu não lembro se é dados da eleição, né, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e aí talvez aqui já comece a ter uma ideia de como que ele vai ter que fazer essa coleta de dados, certo? Não é a solução completa, né, mas espero que ajude a ideia que a gente vai conversando. Lembrando que aí, acabando essa fase, né, no PyPandas Matplotlib, né, completando aí até a aula 4, 5, até a aula 6, certo? Então, a partir da 7ª aula, aí a gente vai ver a parte de aprendizado de máquina, né, em seguida a NLTK, né, Natural Language Toolkit, que é a parte de linguagens naturais, processamento de linguagens naturais, né? Então, fechando aí nosso curso, né? Aplicação em ciência de dados. Uma introdução, claro, lembrando que é sempre introdutório, né? Nós estamos introduzindo para que vocês possam aí, né? Depois ir atrás, buscar se aperfeiçoar. Então, o que é o Pandas, né? O Pandas é um módulo, como a gente já viu, né? Agora a gente está aprendendo a chamar mais módulos, entender melhor como são os módulos. E é um acrônimo para Python and Data Analysis, né? E Final Data, né? Python and Data Analysis, né? Então é um módulo para análise de dados, né? Propriamente aí dentro da comunidade, principalmente na comunidade científica, certo? E ele vai trabalhar principalmente com séries, que aí a gente vai ver o que é, e com os data frames. Os data frames nós vamos ver mais para adiante, mas é ali que nós vamos representar, por exemplo, as nossas planilhas, certo? Eles funcionam ali bem próximo intuitivamente, né, da apresentação de uma planilha, por exemplo, uma planilha do Excel. Então, uma série é um conjunto vetor de valores com índice, certo? Então, vai ser similar ali, né, como se eu tivesse uma lista, um vetorzinho, mas eu também vou ter ali dentro daquela estrutura, né, o índice já representado, eu vou poder configurar esse índice, inclusive, né. Séries são muito consideradas em análise de dados, pois apresentam elementos ordenados cronologicamente, certo? Uma série temporal a respeito de temperatura, por exemplo, indica um conjunto de valores, deixa eu aumentar aqui a fonte, de valores de temperaturas que foram coletados na ordem em que ocorrem no vetor. Então, a série ela vai seguir inicialmente, ela não é ordenada, eu posso ordenar ela, certo? Mas é como se fosse a ordem de coleta, né? A ordem de coleta dos meus dados, certo? Como que eu uso pandas, então, né? Dentro do que a gente já viu, né? Import pandas. E aí a gente põe ali o apelido SPD.
Porque PD a gente costuma usar, você pode pôr, claro, o nome que você quiser, né? PDA, PDX, mas PD é onde vocês vão encontrar mais comumente na literatura, certo? Então fica mais fácil ali nas referências, não é certo? É uma boa prática aí para ser utilizada. Então, primeira coisa, né? Import pandas SPD, série, né? Então, vou atribuir aqui meu pandas, então, pd.séries, certo? Vou criar uma séries. Uma das formas é criar uma série, um exemplo aqui, pd.séries. Né? Ele vai pegar essa lista na ordem que eu forneci, 10, 100, 1000, 90, 900. Eu sei que é uma lista por causa dos colchetes, certo? E aí ele já vai criar, ó, pode ver, percebam aqui, ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e atribuir um índice. Se eu não forneço o item, o índice para a minha funçãozinha aqui de séries, para o meu construtor das séries, certo? Ela vai atribuir automaticamente uma série que vai com 5 elementos, certo? Então, 5 itens no índice. Como que eu verifico qual é o índice, quais são os valores? Vou ter a funçãozinha aqui, ó, séries.index, séries.valores, eu consigo recuperar, ó, o meu index, aqui ele está falando, ele começa no 0, termina no 5, vai de 1 em 1, ele atribuiu automaticamente, certo? Só ver uma coisa aqui, não dá para remover, depois eu removo. E agora começa a ficar interessante, porque a gente viu o NumPy, né, o Numerical Python, né? A estrutura por trás do Pandas, que o Pandas utiliza, vai ser então o NumPy, né, o Numerical Data, né, o ND Array, que é o array utilizado no NumPy, criado no NumPy. Se a gente der um type aqui, nos valores da minha série, por exemplo, ele vai falar numpy.ndarray. Então, a gente viu na aula passada que o NumPy é justamente um módulo, né, para validar de forma mais ágil, né, de forma mais eficiente, com economia em questão de tempo e em questão de armazenamento, com grande volume de dados. Né? A gente fez lá uns comparativos, inclusive, de operações, né, aritméticas simples entre matrizes e entre estruturas originárias do Python e as estruturas, no caso a estrutura do NumPy, que é o ND-Array, e vimos que é bem mais rápido, certo? Via de regra. Um parêntese aí que você sempre que você utiliza o Pandas, você utiliza o NumPy, busque, deixa eu abrir a câmera, né? Vai que tá aparecendo a minha imagem. Busquem, pessoal, busquem usar as funções do módulo, certo? Porque essas funções que são otimizadas para esse tipo de estrutura. Depois a gente vou dar o exemplo porque que eu estou falando isso agora, certo? Então estamos aqui, né, no PyArray. Shift Enter. Como você vai descansar de ouvir, o Python é muito versátil e flexível, né? Podemos mudar o índice de uma série e forçar ela a trabalhar como um dicionário, certo? Então, a partir de agora, né, quando eu criei minha série lá em cima, eu não atribuí, certo? Mas eu posso forçar, inclusive, no momento da criação, tá aqui 10, 20, 30, 40, então PD séries, passei a minha lista com os meus valores, e já posso forçar, por exemplo, o índice ABCDE, né? Observando aqui que tem que bater, né? O índice tem que bater com o número de elementos. Se eu forço, certo? Certo, eu forço aqui já criou ó, meu índice ABCD 10, 20, 30, 40. Então eu posso forçar e aí ele vai ser similar a um dicionário, né? Dado o índice, eu consigo recuperar o valor. Lembra do dicionário, né? Que era aquela com chaves, aquela estrutura com chaves, que inclusive a gente usou para o nosso dicionário, né? Que nós estamos criando. Vamos ver se a gente consegue aprimorar ele até o final do curso, certo? Tá aqui, consigo criar, né, similar. Então, a partir do elemento A, eu vou conseguir. A gente vai ver como que a gente recupera esses valores, certo? Então, aqui, né, criamos aqui uma lista, ó, combustíveis é uma lista de strings, lembrando que isso aqui são strings, entre aspas, certo? Uma lista com preço, né? Então, essas strings são combustíveis, álcool, gasolina, diesel, GNV.
uma lista de preços, e aí vou criar preços combustíveis, PD séries, passo minha lista de preços, né, meus valores, índice igual a combustíveis, minha lista de combustíveis, né? Se eu printar, tá aqui, ó, álcool 2,9, gasolina 4,65, diesel GNV, daí por diante, certo? Ele já me deu o tipo aqui, então float 64, são esses valores aqui vão ser float 64, por exemplo. Se eu puser o inteiro, vai ser int. Se eu puser uma string, vai ser object, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, como que eu acesso os valores na minha série? Eu posso acessar pelo índice, então, pelo título do índice, né? Então, pondo gasolina aqui, ele vai recuperar aqui, ó, 4,65, né? Passei aqui a minha série. Eu não lembro se eu botei aqui em cima, mas se a gente der um type na série, certo? Série aqui é o nome da variável, tá? Ele vai falar, ó, é um tipo, né, uma classe, pandas.core.series, tá? Então isso é muito importante, que esses módulos que nós estamos utilizando, eles não vão ser lista, não vão ser vetor, né? Vai ser sempre um tipo associado ali ao módulo, quase sempre, tá? E aí no caso do pandas, muito do que a gente extrai, muitas vezes ele extrai na forma de ND-array também, que é o do NumPy, só reforçando. Então aqui eu passei a minha série, né, do pandas. Então se eu procuro pelo título gasolina, né, que está no índice ali, né, da gasolina, ele recupera o valor 4,65, que é o valor associado, né, a esse índice. Posso passar múltiplos índices, então se eu passar gasolina e álcool, ele consegue aqui, ó, múltiplos índices, gasolina e álcool, certo? E posso fazer o slicing, que a gente viu na aula passada. Então, slice, se eu pegar aqui mas esse exemplo aqui eu fiz direto nos preços, né? Pois a gente vai ver, pessoal, o slicing no data frame, tá? Esse exemplo aqui, acho que eu montei, desce, eu montei em não, mas tá aqui a série, perfeito, né? Então aqui eu acabei fazendo nos preços. Na série, já estou corrigindo, certo? Então eu consigo fazer o slice, onde eu vou pegar, se eu puser o número do índice, certo? Aquele exemplo lá de cima, eu vou pegar de 0 a 2, não contendo 2, né? Então os dois primeiros, tá aqui, ó, A, B, né? 0 a 10. E eu posso fazer sliding direto aqui, ó, no título do índice. Isso é uma novidade ali, né? Então se eu vou de B para E, que a gente chama, né, do slicing com índice nominal. O único detalhe é quando você faz o slice com índice nominal, o slice é inclusivo. O que isso significa? Eu vou conter o último, certo? Então, aqui de B a E, ele vai pegar ó, B, C, D, e mais uma forma de recuperar. Depois vai ser muito útil essa lógica quando a gente for ver lock e lock, tá? Que são outras formas da gente fatiar ali, da gente tirar um pedaço da nossa estrutura do data frame. Dando prosseguimento. A gente pode fazer também operações aritméticas e de comparação entre séries com o mesmo índice, certo? Então, similar ali ao que a gente fazia no NumPy. Então, isso aí são tudo vantagens que a gente ganha de utilizar, né? Na utilização interna dele do NumPy, certo? Então, tá aqui, ó. Tô repetindo só para reforçar, ó, meu índice, né? Álcool, gasolina, diesel, GNV. Preços de agosto, então eu tenho uma lista de preços de agosto, que eu chamei de preços de agosto, uma lista que eu chamei de preços de certo, e duas séries, ó, preços de agosto, preços combustíveis de setembro, onde eu vou passar os dados aqui, né, minha lista de preços e os meus índices aqui no caso iguais, certo? Depois a gente vai ver o que acontece quando a gente faz índices diferentes. E aí eu posso fazer similar ao que eu fazia no NumPy, ó, eu posso fazer uma operação direto ali na minha série. Então eu posso pegar essas duas séries
dividir. E aí ele vai dividir item a item, né? Subtrair 1, multiplicar por 100. Então, estou pegando a variação, né, dos preços entre agosto e setembro, certo? Se eu imprimir isso, então eu vou ter aqui, ó, o resultado vai ser uma classe, né? Uma classe pandas core séries, um objeto da classe, tá? Desculpa, um objeto da classe pandas core séries, certo? O meu índice eu consigo, então, ele montou o índice aqui, ó, só recuperando, ele monta, vai ser o mesmo índice das séries originárias, né, que deram origens à variação, né? Então, tô vendo aqui o tipo dela, o índice dela, e os valores vai ser o resultado da minha operação, certo? Então, tem aqui o resultado, variação negativa para o álcool e GNV e variação positiva para gasolina e diesel, tá? Continua aqui, float 64. Analogamente, a gente viu semana passada, também podemos utilizar máscaras. Então, eu fiz uma máscara aqui para identificar quais combustíveis a variação, aquela variação que eu calculei lá atrás, foi maior do que zero, né? Eu quero saber se teve inflação em quais combustíveis. Ele ploteia aqui a minha máscara, ó, pode ver falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, e posso aplicar ela, né? Mostrar apenas, ou até fazer operações apenas com os itens, né, os valores ali os itens da série que atendem a minha condição aqui, que é ser maior do que zero, certo? Agora, os índices não precisam ser exatamente os mesmos, né? Então, o que acontece quando os índices não são os mesmos? Se eu tiver ali, então, no caso aqui eu botei plutônio, né, em VT, né? Plutônio em setembro, entrou, começaram a usar carro movido a plutônio, certo? E aí, se eu calcular a minha variação, o que acontece, certo? Aí, quando eu não tenho, né, ele vai fazer uma operação aqui, ele não tem como fazer operação, isso aí é da matemática, é muito comum, né? Sempre que a gente vai manipular dados matemáticos para fazer estatística também. Quando eu não tenho, né, eu não tenho aqui no caso o valor de agosto não vai ter plutônio, aí ele põe o not a number, né, o NaN. Então, ele trata como not a number. Se eu aplicar a minha máscara, né, ele vai tratar como falso. Então, aqui já começa a ter alguns problemas, né? O que eu quero fazer com esse dado que eu não tenho? Acontece em planilhas, né, de dados faltantes. Então, eu vou fazer uma operação, calcular uma estatística com esses dados, eu tenho que saber tratar. Então, simplesmente ignorar ele, às vezes, não é o ideal, né? Na estatística tem isso, eu não posso simplesmente ignorar um dado, eu tenho que fazer um algoritmo de completude, né? Em finanças a gente usa bastante, que é o algoritmo EM, por exemplo, ou eu vou ter um jeito de ignorar, né? Ignorar ou fazer algum outro tipo de tratamento ali que eu possa incluir. Senão esse dado pode acabar ali interferindo no meu gráfico, no meu resultado. Então, isso aqui é importante a gente ter consciência de quais dados são not a number, por exemplo. E aí a gente vai ter aqui, nós temos dentro do Pandas funções para identificar isso. A gente vai ver mais para frente. E aí, como vamos tratar o que vamos fazer já é uma questão mais do problema que você quer resolver, certo? Do alto nível, né? Quando você fala em ciência de dados, né, inclui esse conhecimento estatístico também, certo? Aqui mesma coisa, né? Eu só fiz para o maior. Acho que não, tá aqui a máscara, já tinha mostrado para vocês. Outra funçãozinha que a gente tem, né, é o reindex. Reindex, então, como que eu, depois de criar a minha série, como que eu reescrevo esses índices, né? Esses índices. Então, vou ter essa função reindex, que ela vai ser usada para alterar o índice de origem, né? Mas também a série, né? Desculpa, para alterar, adicionar ou remover esses índices. E uma observação importante, tudo que a gente vê, que a gente faz aqui no Pandas, quase tudo, via de regra, ele faz uma cópia, né? O que significa isso? A gente conversou um pouco na aula passada, né? Ele não vai salvar na origem. Então, se eu simplesmente fizer aqui preços combustíveis, né? Ele vai gerar um data frame
vai retornar esse data frame, mas não vai alterar na origem. Então, eu tenho que salvar esse dado. Normalmente, eu salvo em outro data frame. Isso também é um hábito, eu acabo salvando em outro. A menos que eu queira, né? Que eu manipulo, né? Busco lá da minha fonte, da minha planilha, do meu arquivo. Manipulo lá tudo, mas eu vou sempre salvando em outro. E aí, depois de volta. Mas tem casos que você quer manter a alteração. Ou você vai ter que falar para ele que você quer manter a alteração, e essas funções normalmente você vai ter que setar uma propriedade que chama, a gente vai ver aqui embaixo, é in place para true, certo? A gente vai ter uns exemplos aí para baixo. Ou eu salvo em outro. Então, aqui no caso eu salvei, né? Preço combustível alterados, né? Então vou fazer o reindex e passei aqui no caso o index, ó, de setembro. Lembrando, né? O de setembro tinha o plutônio, né? O de agosto não. Então agora eu tenho plutônio. Como eu só alterei o índice, tá vendo? E eu não atribuí um valor, né? Então ele pôs Canan, né? Então depois que eu crio esses índices, eu tenho que ver o que eu vou fazer, o que eu vou inserir normalmente. Uma opção, né? Posso preencher, então, dependendo do meu problema, posso preencher com valor default. Por exemplo, 0. Posso pôr 1, menos 1, né? Se no meu problema, né? Se no meu problema couber esse tipo de solução. É uma opção. Ou ainda eu tenho a opção também, né? De buscar. Eu venho aqui método igual, né? Lembrando que ó, fill value, né? Underline value para pôr um valor padrão. Ou também, né, dentre outras funções, né, lembrando, tem um monte de função aí no Pandas, no NumPy, no Matplotlib, que a gente vai ver depois, a gente sempre buscar pesquisar, né, para identificar essas funções aí de acordo com o nosso problema. Eu seto esse método aqui igual a nearest, né, o mais próximo. Se eu setar, né, perceba que eu criei uma série com 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A minha série que eu tinha criado lá atrás, ele tinha os valores 10, 20, 30, 40, 50. Já imprimi aqui, né? E atribuir, ó, 4, 5, 6 e 7 que não tinha, né? 5, 6, 7 e menos 1, certo? Ele vai pegar o 5, 6, 7, o mais próximo era o 4, que é o valor 50, e o menos 1 era o 0, que o valor é menos 10, certo? Reforçando, que aqui ó, ele mantém a ordem que eu estou inserindo também. Então, estou inserindo o menos 1, ele não ordenou automaticamente. Se eu quiser ordenar, agora sim, eu tenho duas funções, sort index e sort values, que igualmente eu não ordeno lá dentro. Aqui eu pus o in place, que eu falei, ainda não, ali no sort eu vou ter o in place, depois a gente pode verificar se o reindex tem essa função in place também, agora eu não lembro. Mas aí a gente vai vendo, né? Temos o fórum para isso também depois e as próximas aulas. Então, sort index, sort values, como o nome diz, né? Sort index vai ordenar pelo índice, sort value vai ordenar pelos valores, certo? Então, se eu botar aqui, ó, o primeiro eu ordenei pelo index, certo? E percebam que eu estou mandando imprimir, tá? Estou mandando imprimir, então eu não estou salvando essa ordenação. Então, sort índice, então ordenou pelo índice, ó, menos 1, 0 a 7. A ordenação sort values por valor, eu forcei aqui, ó, menos 1 a ser 15, para mostrar para vocês também, né, que é pelo valor aqui, ó, 10 menos 15, como ali estava crescente, ia ser igual ao índice por valor. Então, troquei ali, ó, tá vendo que ordenou por valor agora, né? E percebam, né, se eu mandar imprimir, então, essa série, como meu parâmetro in place, né, eu venho aqui e escrevo vírgula, né, in place, tá vendo que ele até completa, né, igual a true. Se eu fizer isso, aí sim, né, eu vou alterar permanentemente. Se não, o default dele é falso, tá vendo que a ordem foi mantida, toda a manipulação foi perdida, certo? Funciona, né? In place true. Até um erro aqui, será que é minúsculo? Com place is not valid keyword argument for this function. Ah, sim.
Print aqui, eu não quero printar, né, pessoal? Quero ordenar. Place is not a invalid key for this function. Sort index. Ah, confusão de novo, né? Pronto. Agora a gente acredita que eu vou verificar, então. E aí eu corrijo isso para vocês aqui, tá, pessoal? Tá. Mas eu vou verificar isso aqui. Vamos ver se ele completa. Ah, agora vai, hein? Expect type bool. Ele já pega depois como string. Eu estava pensando nos gráficos, a gente passa no formato de string. Depois a gente vai ver isso. Aqui a gente passa agora sim, tá vendo? Em place true. Consegui, então, vamos trocar aqui também. Certo? E agora sim, ó, alterou. Tá vendo? Quando eu fiz minha ordenação, ele alterou. Certo? Então, fica aqui a dica. Vamos dar prosseguimento, então. Eu estou fazendo no formato de aula que eu acho mais fácil. Eu fiz o roteiro, tá? O roteiro é aqui. Então, vamos lá. Temos também algumas funções estatísticas, certo? Então, eu tenho a função média, a função std. Então, sempre lembrando, se você tem a função, né? Isso aqui lembrando que é uma série, ó. Preços combustíveis vai ser uma série, certo? Que eu criei. Mas, e essa série, né, vai ter uma funçãozinha aqui de média e de desvio padrão, né, dentro dela. Então, lembrando, se você tem a função dentro, você usa ela. Você poderia chamar a função estatística e mandar calcular. Provavelmente ela funciona, ela vai saber tratar essa série, certo? Foi implementado ali. Se não foi implementado, aí mais uma justificativa para usar o da série, certo? Sempre dê preferência a usar, porque aqui dentro ele sabe com o que ele está lidando. Então, todo o tratamento ali para o tipo de dado que está lá dentro, certo? Já está implementado aqui dentro. Via de regra, tá, pessoal? No geral. Também posso imprimir, né? Então, aqui o preços combustível plot. E observem, né, que eles usam o matplotlib que a gente vai ver. Então, por dentro aqui, ó, por default, ele usa matplotlib. Se eu quiser usar algum outro método, né, a partir do preços combustíveis aqui da série para plotar um gráfico, que não seja algum outro módulo, né, que não seja o matplotlib, eu tenho que avisar ele. Eu consigo avisar, né? Tá aqui até disponibilizamos para vocês, né? Vão lá no http pandas.org, se você for lá e procurar por plot, séries.plot, a gente estava vendo séries, ele já avisa aqui, já te mostra como que você seta, se não me engano, aqui em cima, ó, back-end, tá vendo? Opção plotting, back-end, por default, né, matplotlib, então você tem que trocar, né? Mas via de regra, você vai trocar, você usa o módulo, mas é interessante que a gente já tem, então, aqui dentro dele, a possibilidade de plotar também, certo? Montar um gráficozinho. O que a gente perde, por exemplo, é que por aqui, eu não achei, né? Quem quiser pesquisar, como que eu ponho legenda, né? Como que eu altero a cor, esse tipo de coisa, geralmente a gente vai ter que já ir direto na função do matplotlib, lá nas funções dele. Verificar também todos os valores únicos dentro de um conjunto de valores, então ele já tem essa função, essas funções de busca, né? De repetição, de números de NaN, né? Not a number, né? De procurar duplicados, né? Então, uma função que a gente usa bastante, né? Vai coletar os dados ali, cata na planilha. Uma função que a gente usa bastante é justamente essa de
de identificar os duplicados e de remover esses duplicados, tá? Então aqui, ó, a gente gerou uma série, outra forma de gerar, ó, a gente passou um NumPy, né, um ND Array, que vai de 1 a 100, certo? De 1 a 100 variando até 100, certo? Então são 100 números, certo? 100 números, o equivalente a um array de 100 números, que varia de 0 a 100. Se eu plotar essa série, ó, essa aqui foi gerada agora, né? Então eu tenho esses valores aqui, ó, de 0 a 99, o meu índice, 31 vai ter a minha variação. Eu posso, então, dar um unique nele, séries.unique, então eu vejo todos os elementos que são únicos, e série.duplicate. Lembrando que série é o nome da minha série, tá? É a minha variável, não é a classe que eu estou usando direto, né? Poderia também, pandas.blá séries, né? Põe lá dentro e executa, mas aqui não tem porquê, né? Então, séries.unique e poderia também NP não, né? PD, né? Que a gente está usando para pandas e ver se tem uma função que faz isso também, certo? Então, séries.unique duplicate, se eu olhar aqui no meu resultado, ó, elementos únicos, vai retornar os elementos únicos, e os elementos repetidos aqui, ele vai me retornar, então, essa lista com todos, tá vendo? Ele vai retornar, na verdade, se não me engano, é um data frame, é uma série também, se não me engano. Se a gente der um type aqui. Eu vou falando aqui, né? Mas vocês vão verificando, né? Vão atrás ali. É sempre bom verificar com o que você está lidando. Aqui, ó, gerou uma série do tipo booleano, sempre true ou false, onde true são os que não são duplicados, né? E true são os duplicados e false são os não duplicados, certo? Diferente dos únicos aqui, ó, que eu retorno com os elementos únicos. Como que eu removo, então, os meus duplicados? Vou ter uma função drop duplicates, então não preciso implementar também o pandas, já tem, certo? Lembrando, ó, que eu tenho que salvar, né? Que ele remove, mas ele não, ele retorna, né? Uma série com os removidos, certo? Se eu mandar imprimir, então vai aparecer a minha série com os elementos sem repetição e eu posso inclusive plotar, tá vendo? Se eu mando aqui, ó, do série.plot, série sem repetições ponto plot, ele já vai mostrar ali, montar o gráfico com essas duas séries. Se eu olhar lá embaixo, então, tá aqui, ó, minha série sem as repetições, certo? E aqui os dois plotados, né? E aí, quando eu mexo com o matplotlib, eu posso já vir aqui, já posso setar, eu posso usar aquela função plot, e posso setar, por exemplo, pôr uma legenda aqui para saber qual que foi removido, né? Qual que não foi removido. Se bem que fica claro, né? O que tem menos elementos provavelmente é o que foi removido, porque tinha repetição, não tem mais. Se você jogar no histograma, por exemplo, a gente vai ver como faz histograma, ficaria até mais claro. Como a gente vai fazer uma análise, né? Temos também a função describe. Isso aí a gente usa bastante, que a gente vai lá, levanta, né? Faz lá a nossa limpeza de dados, né? Faz todos os tratamentos. E quer saber, ó, tenho 1000 elementos ali no meu data frame. Na verdade, eu gerei um de novo, ó, gerei um aqui, um NumPy, de novo, com 1000 elementos, e aí ele calcula ó, a média, desvio padrão, o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro, quarto quartil, né? Acho que esse aqui é o primeiro, o terceiro, agora eu não lembro, né? Exatamente. Aqui também é se não me engano, é mediana, certo? Valor mínimo, valor máximo. Então aqui você consegue, inclusive, ó, se sua média está 0,5 e o seu máximo está 0,9, né? Tá muito próximo ali, às vezes. Mas às vezes você está com uma média ali muito baixa, você vê aqui seu máximo e seu mínimo estão muito distantes. E aí são pontos que às vezes vale a pena dar uma olhada. Então dá para você fazer umas análises também aqui com o Describe, né? Já fazer uma análise estatística inicial. A gente viu séries, né? São estruturas unidimensionais que podem ser facilmente manipuladas pelo Pandas. Mas se eu quiser tratar mais de 2 dimensões, então eu vou usar o que a gente chama de data
data frame, certo? Data frame, então, ele vai ser uma estrutura de dados tabular. O que é uma estrutura de dados tabular? Ela é semelhante à planilha de dados, semelhante ao Excel ou ao o calc do OpenOffice ou do planilhas do Google Documentos. Dessa forma, então, dividido em linhas e colunas, né? Assim como no NumPy. A coluna possui um tipo de dado único, ou seja, cada coluna vai ter um único tipo de dado. Então, eu vou ter uma coluna só de inteiros, uma coluna só de float, uma coluna só de string, né? Que no caso aqui é object. Porém, eu posso ter colunas de tipos diferentes. Então, eu posso ter a minha tabela com uma coluna falando todas as cidades de um país e uma outra coluna toda a população em números inteiros, por exemplo. Então, eu ganho isso, posso ter em percentual, em float e em booleanos, né? Todas as séries, né? Então, a ideia é essa, que todas as séries, né? É como se fosse o data frame, é como se ele fosse um encadeamento de séries, onde todas essas séries, elas compartilham do mesmo índice. Então, uma forma de eu criar um data frame, por exemplo, né? Vou criar aqui, ó, meu índice vai de 2014 a 2017, eu estou passando esse range aqui, certo? E aí eu passo as minhas séries, vou criar minhas séries, ó, com o vetor com esses valores e, né, das minhas compras ali desses valores e o índice de anos. Então, aqui o meu índice comum vai ser anos por valor. E aí o meu data frame eu vou criar com a função, nesse caso, a função concat, depois de concatenar. Depois a gente vai ver que a gente pode passar um dicionário, pode passar listas, pode passar uma série de matrizes que ele cria. Ele já tem lá implementado para conseguir criar, pode passar uma planilha, né? Uma planilha de Excel, ele consegue ler direto e já criar o data frame. Tem a função já implementada para isso. Então passei aqui, ó, minha primeira série, minha segunda, minha terceira. Se eu não avisar o axis igual a zero, ele vai criar só os índices, assim. Se eu criar o 0, 1, certo? Ele vai pôr nas colunas. Então, eu preciso avisar, né, que é igual a 1, para ele poder criar ali, falar que essas séries são as colunas. Então, tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2409, 2941, 346, é a coluna, né? Então, para cada ano, né, essa compra aqui, né, eu tenho para cada ano desse shopping aqui, dessa compra, os valores totais, né? Então, isso aqui está representando a coluna. E esse aqui, né, então é o índice das linhas, certo? De certa forma. Então, o que eu estou oferecendo aqui são as linhas. E aí ele vai ser, ó, pandas.core frame data frame. Esse é um objeto, uma instância de um data frame. E as funções de data frame, então, né, eu posso alterar os índices das colunas para nomes de cidades, por exemplo. Então, eu posso pegar aquele lá, eu criei 012, né, ele atribuiu automaticamente. Eu posso falar, não, minhas cidades, né, Zurique, Winterthur, Freiburg, né, e aí eu atribuo no meu data frame, shops df é o data frame que eu criei, eu atribuo já diretamente aqui. Então, eu já consigo alterar direto, eu troco, né, passando simplesmente essa estrutura de lista, certo? Se eu imprimir, vou ter aqui embaixo, ó, eu já criei aqui a minha coluna. Ou atribuindo direto na série, antes de criar, na série tem uma propriedade chamada name, eu dou nome para a série. Se eu der nome para a série, eu já estou dando nome para as minhas colunas, né? Para cada... E aí, ó, criei de novo aqui, ó, criamos aqui de novo concat. Eu já estou dando nome aqui para cada item aqui, eu já estou dando o índice dele, que vai ser o equivalente ao índice da coluna, certo? Então, vai ser o name. E os índices aqui, né, descendo, vão ser os anos, então. Descendo não, né, andando. 2409, 2941, isso, né? Aqui vai ser os anos, desculpa, pessoal. E cada série, cada nome de série, né? Então, falei errado, vamos corrigir aqui, ó. Então, o índice aqui, cada um aqui vai ser uma linha. E como a série é a coluna, quando eu dou o nome, eu estou dando nome à minha coluna. Agora ficou mais claro, né? Então, espera. Dura editar depois isso aqui. Alteração ou criando já com alteração. Podemos criar um data frame a partir de dicionário também. Então, se eu pegar um dicionário,
onde eu tenho aqui, ó, os pares chave, né? Chave e valor, certo? Vou tirar aqui para não confundir. Chave e valor, onde a chave nome me leva a uma lista de cidades, então são as minhas cidades. A chave population me leva a uma lista da população, né, da quantidade de pessoas. E a lista country, né, país, o índice, me leva a uma lista de países. Perceba que, ó, duas string, um inteiro, né? Se eu passar isso aqui, eu posso simplesmente chamar a função, então, pd.dataframe e passar o dicionário. Se eu passar o dicionário, vamos ver o que ele cria. Ele também cria para mim, tá vendo? Um data frame, onde cada índice aqui, ó, o índice, cada chave vai ser uma coluna, o nome da coluna, e aí os valores da coluna. Desço aqui os valores da coluna, né? Então, depois aqui, ó, Londres, Berlim, Madrid, vai descendo os valores, né? Então, aqui é 1 para 1, ó. Então, a população da Inglaterra, né? É esse valor aqui, 8.615.000, certo? É do país da Inglaterra, daí por diante. Então, é 1 para 1 aqui, é como se fosse o deparo. Então, quando eu baixo também, né, é interessante isso. Isso aí está representando como se fosse o dado na planilha. Se eu fosse representar aqueles dados numa planilha, eu poderia representar dessa forma. Depois a gente vai ver que a gente pode ir alterando isso daí. E como que eu acesso, então, os dados no meu data frame? Então, eu posso ir direto, né? Eu posso obter as colunas do meu data frame. Então, eu tenho aqui, ó, uma propriedade, ó, city frame, que é o meu data frame. Eu tenho uma propriedade columns.values. Então, eu consigo aqui, ó, nome, população e country. Então, eu consigo os títulos, né, do índice das minhas colunas. Isso aqui vai ser um NumPy array, né? Então, isso aqui me retorna também, só para vocês verem, né? Lá internamente, ele trata isso, ele vai retornar um NumPy array. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma função que chama head, certo? Ela vai me trazer já os dois índices e as 5, se não me engano, os 5 primeiros linhas, né, do meu data frame. Então, geralmente a gente quer consultar, quer ver se importou direito, a gente usa o head lá rapidinho. Os tipos da coluna, the types, similar ao que a gente já fazia. Então, cada coluna vai retornar para cada coluna o tipo. Percebam que ele não chama mais de string, ele chama de objeto agora. E a população, índice 64 para o nosso caso. Podemos obter os valores, então como que eu acesso esses valores agora? Podemos obter a partir do índice, certo? Então, do título do índice, por exemplo. Então, city frame, né, meu data frame, population, a string population, né, eu escrevo aqui, né, que é da coluna population, certo? Ou eu posso ir direto aqui e colocar o nome. Quando eu crio meu data frame, ele já cria aqui a propriedade, ó, population, por exemplo. Eu posso pegar population, posso pegar count, certo? E posso pegar, se não me engano, era name, né? Name, certo? Que é a outra. No caso aqui eu peguei country, certo? Então, uma outra forma pode ser, então, entre colchetes a string do nome, ou você põe ponto e já recupera. O que eu ganho se é string, esse vetor? Porque isso aqui, na verdade, é como se fosse uma lista. Então, eu posso passar uma lista e fazer multi-índices, né? Fazer uma busca multi-índice. Então, eu posso pegar, por exemplo, só a coluna nome e só a coluna country, né? Então, aqui o exemplo, né? Buscando população, buscando o país, né? Que eu fiz ali com o ponto. E aqui o multi-índice, ó, já trouxe aqui a coluna name e a coluna country, certo? Na criação do data frame, podemos determinar uma das colunas como índice das linhas também, né? Então, perceba que meu data frame ali, ele ficou sem título nas linhas, né? Ficou tudo 0, 1, 2, 3, certo? Então, eu posso escolher, normalmente a primeira coluna é o título da linha, né? Mas eu posso trocar, eu posso brincar com isso. Nem sempre a minha fonte, né? Principalmente o colega aí que vai mexer com os dados do TSE, nem sempre ela é uniforme, então essa é uma briga também, a gente tem que reordenar essas colunas, então eu posso dar a ordem que eu quero também, tá vendo? Então aqui primeiro o nome, depois população,
E aí, ó, tá vendo? Eu tô pegando, ó, tô criando meu data frame a partir do dicionário CITES, onde as colunas vão ser formadas por nome e população, certo? E o index vai ser, né? Vai ser os itens country. Aí aqui eu tenho que passar o dicionário ali, ele já sabe, certo? CITES. Ah, não, aqui é certo. Aqui acho que ele já consegue pegar, a gente pode verificar depois. Vai ser já do country. Então aqui, ó, Inglaterra. Ah, peraí, CITES country, está certo, veio certo. Inglaterra, então passou a ser Inglaterra, Alemanha, então o país, a cidade, certo? E a população. Então, mudei aqui só para ter uma ideia também que a gente pode fazer isso, usando o head para mostrar aqui como foi a importação dos 5 primeiros. Né? Temos também recursos para incluir novas colunas. Então, eu posso, por exemplo, atribuir direto, da mesma forma que eu faço em dicionário, ó, cit frame, nova coluna, recebe, no caso aqui eu pus um NumPy, ó, pode receber já um array, né, os valores, um NumPy de 0, certo? Do tamanho, né? Então aqui, ó, fazendo umas brincadeiras maiores, eu consigo pegar esse shape aqui, ele é similar ao shape que a gente tinha no NumPy. Então ele vai retornar as dimensões do meu data frame. Então se eu olhar aqui, né, print 13 por 2. Então quando eu estou passando o shape, o primeiro elemento é o número de linhas, certo? Então eu estou passando aqui que ele tem 13 linhas. É isso que eu estou fazendo. Então aqui dentro, em setFrame.shape, né, o primeiro elemento, né, a primeira dimensão. A segunda é 3, que são 3 colunas, certo? Então estou falando preencha com zeros. Então se eu imprimir, ó, eu criei aqui uma nova coluna preenchida com zeros. Perceba que ele criou 0 ponto. Então essa coluna aqui, muito provavelmente, ela vai ser um float. Se eu der aqui um print, certo? Ponto dtype. Eu tenho aqui, vamos ver se ele imprimiu. Ah, eu pus na de baixo? Ah, tá, é porque ele tá... Tem que ser aqui em cima, né? Sim. Então tá aqui float 64, tá? E aí eu posso, similar também, eu tenho as funções para forçar, se eu quero esse número inteiro, o valor que eu quero, eu também posso fazer essa alteração depois. Remover coluna, eu vou usar a função drop, então, ó, meu data frame. Lembrando, ó, ele não faz cópia, ele faz cópia, né? Então, se ele faz cópia, eu sempre tenho que atribuir o resultado da chamada desse método, né? Ele nunca altera lá dentro. Vão ter algumas exceções, então tem que ficar sempre atento aí, de acordo com a utilização de vocês, certo? Então, estou mandando aqui, ó, remover a coluna, nova coluna, né? Que é o nome dela, certo? Ou, né? Ou a função delete, certo? Eu também tenho o del, eu escrevo del df new call, certo? Só que o del, a desvantagem do del é que eu não consigo usar ele para linha, se não me engano. O drop é isso, o drop eu posso usar tanto para linha quanto coluna. Então aqui, ó, drop funciona tanto para coluna quanto para linha, e o del não, eu não consigo remover linha. Então aqui eu estou removendo, ó, sit frame drop Poland. Então estou removendo a Polônia, certo? Ó, perceba que aqui 1 é coluna, né? 0 é linha. Então eu tenho que informar também, né, o default dele. Axis igual a 1, estou removendo o new call, né? Senão ele pode encontrar esse new call lá dentro, por exemplo. Ó. Perceba que é uma lista que eu estou passando. Então, eu não estou informando aqui se é linha ou se é coluna, estou passando um string, ele vai ter que procurar. Se eu ponho axis igual a 0, ele procura uma coluna para ser removida. Se eu ponho 1, né? Axis igual a 1, axis igual a 0, vai escolher uma linha. Então, ele vai procurar aqui. Polônia, ó, não tem a Polônia. Holândia. Tem? Era para ele ter removido. Deve ter. Ah, não, aqui embaixo. É porque aqui embaixo, ó, removeu, certo? Só que se eu imprimir, né? Tá vendo? Eu fiz a remoção aqui, não fiz nenhuma atribuição, ó. Lá eu fiz, ó. Aqui eu removi a coluna. Aqui eu não fiz, eu só mandei imprimir, ó. SetFrame.drop. Eu só chamei a função. Se eu mandar imprimir isso aqui de novo, se eu for verificar, ela tá aqui, ó. Não salvou.
Poland está aqui, certo? Daqui eu tinha removido, eu só tinha mandado imprimir, então, lembrando, ele é o tal do faz cópia, né? Agora, importantíssimo esse, pessoal, então, como hoje está nesse formato assíncrono também, então tem essa liberdade, a ideia é mais passar para vocês darem uma estudada, e aí, ou na aula que vem, ou no decorrer da semana, a gente vai disponibilizar, e a gente vai começar a implementar, a trabalhar com essas funções para entender elas melhores, certo? Inclusive, para poder plotar, né, próxima aula, que é plotar os gráficos, a gente vai ter que manipular isso. Então, nessa manipulação, a gente já vai ter bastante prática, certo? E aí, lembrando aí que temos aí 2 semanas, então, para fixar, né, e conseguir manipular essas estruturas. Então, lock e lock, né? Então, lock é uma funçãozinha que a gente tem para acessar pelo rótulo, e o lock ele seleciona a linha como se fosse uma matriz, certo? Com índices inteiro. Então, ele vai pelos índices. Então, aqui um exemplo. Aqui, escolhendo uma coluna como índice, né? Então, tô criando o data frame, tá certo? Recriei, que eu pus aqui porque eu mexi lá atrás, né? Eu apaguei, agora que eu tô lembrando. Então, aqui, ó, tô criando de novo o meu data frame, para ter certeza que ele não está modificado, que a gente vai mexendo aqui, eu pus só para ter essa garantia. E aí o meu iloc, né? Então, ele vai retornar uma linha como uma série. Então, ele retorna uma série se eu puser apenas aqui o meu índice, né? Então, se eu puser apenas o meu índice, ele retorna uma série, ó, Pandascore, série, série. É esse primeiro resultado. Então, eu ponho aqui, ó, nome do meu data frame, e lock, eu quero, né, a linha 2. Linha 2 vai ser isso aqui. Inclusive, ele vai mudar a forma que ele está apresentando, tá vendo? É uma série, ó, que vai ter aqui, ó, população, né, nome, população, né, e ele vai retornar o índice, né, nome, população, onde o nome é Madrid e a população é essa daqui, tá vendo? Então, se eu botar aqui ponto .index, provavelmente ele vai me retornar aqui nome e população. Se eu puser aqui ponto .values, Madrid e a população. Aí a gente testa daqui a pouco, certo? Posso fazer slicing, agora começa a ficar interessante, né? Tanto o iloc como o lock, eles funcionam muito bem com slicing, certo? Só aqui, espero que funcione. Ó, isso aqui, mas acho que aqui vai ser as... Ah, tá. Lembrando que o iloc, né, ele é entre cochetes, tá? Então, o iloc vai ser entre cochetes, que aí é o que uma das estruturas aí que me possibilita agir dessa forma. Então, aqui, ó, 2. Então, ele vai do 2, do segunda a quarta linha não contendo a quarta linha, então eu vou ter a linha 2 e a linha 3, né? Linha 2 é a Espanha, tá vendo? E a linha 3 é a Itália. Quando eu faço iloc aqui e pego mais de uma dimensão, aí ele já me retorna um data frame, certo? Então, lembrando, né, o data frame, de certa forma, ele é uma concatenação, né, concatenação não, né, um encadeamento dessas séries, né? Então, aqui ele retorna uma porque eu tenho só uma, eu não estou encadeado com nada, certo? Então, aqui eu vou ter, ele vai me retornar, então, um data frame, e aí posso também, né, fazer o slice em 2 dimensões, então. Então, da mesma forma que eu fatio ali só a linha inteira, eu posso pegar, fatiar uma linha e cortar uma coluna, né? Como se eu estivesse pegando um pedacinho da minha matriz, da minha representação de matriz. Então, aqui eu vou pegar o elemento da linha 2, a linha 4, né? Mesma coisa, então, que eu fiz aqui, que é Espanha e Itália, só que eu só quero da coluna 1 em diante. Vou tirar a primeira coluna. Então, ele vai me retornar, né? Só sobrou a coluna população, porque eu tinha name população. Lembrando que ele não contou, tá vendo? Ele não conta aqui os índices. Quando eu atribuo country, né, ao índice, então eu já tiro do iloc. É outra vantagem ou desvantagem, dependendo do que você quer manipular. Então, me retornou um data frame aí que ele fatiou apenas a população de Espanha e Itália. Ó, já consegui um dado aqui, tirar um dado interessante, talvez. Usei lock, vamos ver o lock. O lock, então, eu vou trabalhar com o título, né, da minha coluna linha, se não me engano,
da linha também. Então eu ponho o título da linha e ele busca pelo título da coluna, não, título da linha. Pelo título na coluna, né? Retorna uma série com os dados da coluna. Deixa eu ver aqui, então. Peraí. Esse trocadilho, né? Fica complicado às vezes. França, Paris. Então eu peguei o... Se eu fizer aqui o... Tô fazendo lock mesmo, né? Então frame.lock vai retornar França. Tô fazendo frame.lock para a Hungria, certo? Aqui que ele me retorna, ele vai retornar... Ah, isso aqui eu tava brincando. Tira também. Certo? Vai retornar aqui, ó, nome Budapeste, população, né, 1.754.000. Se eu for na minha planilha original, né, nome Budapeste, população, então ele está tirando a linha, né, eu fui pela linha aqui, peguei a Hungria, ele pegou Budapeste, né, e retornou toda a linha que ele pegou do índice que eu selecionei, certo? No caso, então, vai retornar também das séries, certo? E construiu, né? Acho que é isso que está mal escrito aqui. Construiu como se fosse uma coluna, de novo uma série, né? Eu tenho aqui os índices e aí a coluna aqui com matriz, né? 3165. Mesma coisa, ó, e aqui fica mais claro. Quando eu faço o slice, né? Recortando aqui Itália e Espanha, certo? Eu fiz aqui o multi-índice, aqui foi multi-índice, não, foi do 2 ao 4, certo? Que é a linha 2 e 4. Ele vai retornar aqui também as colunas, tá vendo? Madrid, Roma e a população 3128, certo? Então, e o slicing e também permite eu fazer... Ah, desculpa, pessoal, confundi aqui o iLock, hoje foi meio corrido. Vamos botar aqui no lock, então. O lock, então, esquece que eu falei lá atrás, certo? Então, setFrame.lock. Eu peguei aqui, ó, Hungria, ele vai retornar Budapeste, a cidade, 1.754.000, certo? E se eu passar multi-índice, por exemplo, França e Espanha, ele vai retornar aqui também, tá vendo as colunas, né, de Espanha e França que eu selecionei. Então, selecionei as linhas por lock, pelo índice, certo? E ele me retorna aqui, né, os valores, montando as colunas, certo? Então, é isso que ele está retornando, os valores selecionados das colunas que eu passei, certo? O que eu ganho com isso? Que eu posso, né, o lock ele permite que eu possa fazer comparações e expressões booleanas. Então, eu posso, por exemplo, buscar todas, né, aqui no caso não fica muito eficiente, mas todas as linhas, né, todos os dados das cidades, né, então, city frame, onde o nome, né, das cidades é Berlim, certo? Então, aqui eu retorno, só vou ter um, vai retornar Berlim. Mas eu posso, aqui embaixo tem um exemplo melhor, onde eu posso, peguei aqui, eu quero todas as cidades, então, a cityFrame.lock, então eu posso ter, ó, expressões booleanas podem ser combinadas, né? Então, posso pegar todos em que a cidade é Madrid, certo? E a população é menor, ou, né, eu pus ou, que eu queria fazer esse teste, que eu queria ter mais de um resultado para mostrar para vocês, ou a população é menor ou igual a 1.700.000 habitantes. Então, ele retornou para mim Madrid, certo? Então, tá aqui, ó, Espanha, Madrid, e os países, né, as cidades, né, e aí, no caso, acabou voltando aqui, ó, junto com os países, as populações menores que 1.700.000, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de manipulação. Então, reforçando é isso, tá? O lock, eu vou passar o nome da coluna, certo? Vou passar recortar pelo item, né? Então, dado uma coluna, eu vou pelo valor, né? Daquela coluna, ele recorta e retorna a linha toda para a gente, tá? É assim que ele funciona. E o iLock, né? Eu vou trabalhar com os índices direto aqui, certo? 0, 1, 2, 3, 4, aqueles índices análogos ao vetor. E o que vai permitir eu fazer, então, né, o slice. Eles permitem fazer o slice e o iLock permite com que eu trabalhe aqui com lógica booleana. Inclusive, eu posso usar, depois a gente vai ver mais adiante, a gente pode usar a função where, né, função não, né, a palavra where, para poder fazer
similar ao que é feito em busca em banco de dados, tá? Uma sintaxe similar. Reforçando aqui, ó, o símbolo de end, né? O i comercial é um só, né? E de ou, né? É aquela barrinha vertical. Normalmente são dois, né? Mas dentro do lock, né? É um só. Para fechar hoje, pessoal, e aí depois a gente vai trabalhar um pouco melhor, né? Então, só um exemplo aqui de manipulação de arquivos. Então, só para aprender mais um pouco, isso aqui vai funcionar tanto no Jupyter, tá? Quanto no Colab aqui. Então, pode ficar tranquilo que funciona nos dois. Então, aqui é só uma diretiva, essa diretiva é do Jupyter, e funciona aqui no Colab também, que eu posso usar para criar um arquivo. Então, eu posso criar um arquivo, ó, write file simple.cvs, e passar os dados. Então, eu criei um arquivinho, tipo CVS, separado, ó, com 1, 2, 3, 4 linhas, certo? Separado por vírgula. Então, só isso. Se a gente abrir, vai ter um TXT aí se a gente conseguir abrir esse arquivo, vai ter um TXT com esses dados. E aí, né, similar ao que o professor Rafael já passou para vocês ali de entrada e saída, o Panda tem as funções dele de entrada e saída. Então, eu posso usar a função read CVS, passo o nome do arquivo, que eu estou considerando que eu estou na raiz, né? Então, se estiver no Jupyter Web, você salva o seu arquivinho na raiz, insere ali na raiz do seu Jupyter Web, e aí read CVS simple.cvs, certo? Ou eu passo o caminho, né? Posso passar aquele caminho, C2 pontos, barra, né? Daí por diante. E aí ele já vai criar um data frame, certo? Se eu der um df.head, ó, já é, né? Já tem a função head, já é sinal que é um data frame. Tem a função columns, né, que vai conseguir retornar os valores da minha coluna, os títulos da minha coluna, certo? Mesma coisa, tá? Posso, a partir do arquivo, ó, read CVS, eu tenho também, né? Tem lá o data frame, tem as outras funções, eu já posso determinar ó, os nomes das colunas, certo? E posso já identificar qual index, né? Qual que vai ser a coluna index, tá vendo? Eu já posso criar aqui, ó, chamar, falar que o index call é a C4, certo? Então, eu já usei aqui o valor da C4, se não me engano, vamos ver. Não, aqui eu dei o título, ó, C0, C1, C2, C3, C4, certo? Então, eu tenho o índice. Isso aqui é o meu arquivinho lá, ó, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, ó, message hello. E eu falo ó, que a minha coluna index é o C4 que eu atribuí aqui em cima. E ele já atribuiu, ó. Já pegou essa aqui, que é message hello word full. E essa vai ser o meu index, que é a minha coluna de index. Então, aquela brincadeira, eu posso escolher qual coluna vai ser o index aqui do meu data frame. Outra funçãozinha interessante, tá? Isso aí já é do Colab. Então, eu posso fazer, para quem quiser trabalhar com o Colab vai pegar do... Deixa eu só diminuir aqui, que ficou muito grande, não aparece o... Já montou aqui, eu tinha que ter desmontado. Então, se você chama aqui Google Colab Import Drive, será que eu consigo zerar as variáveis de ambiente? Ele vai ter uma funçãozinha que ele vai chamar aqui uma interface para você logar no seu Google Drive. Eu tinha zerado ele, acho que foi reiniciar o ambiente de execução. E vamos ver, se você der Enter aqui, eu tenho que dar um amount, será? Tá montado. Qualquer coisa, pessoal, como é um vídeo gravado, eu faço um outro vídeo, ou a aula que vem eu mostro funcionando. Mas se vocês... Aqui ali já vai dar certo. Não, não vai dar certo. Se vocês tentarem, ele vai mostrar aqui. Deixa eu ver se existe a função amount. Não, não existe. Flush and amount. Vamos ver se funciona. De cara. Beleza? Acho que eu consegui fazer o amount. Então agora eu vou montar, né? Isso aí é para a linguagem de Linux, software livre, de tudo, né? De computação em geral. Eu estou montando o meu drive aqui. Eu estou
Agora tem que montar, né? Ele salvou no cache aqui, eu não estou conseguindo. Force remount. Qual drive mount? Force remount. Ó, ele já deu dica aqui para mim, ó. Se eu quiser remontar, eu simplesmente venho aqui e falo force remount igual a true. Vamos ver se eu consigo, que eu queria só mostrar para vocês. Vírgula. Isso que eu não queria que ele fizesse. Vamos lá de novo, mais uma tentativa. Senão depois eu gravo um vídeo mostrando, tá? Force remount igual a true. Agora acho que ele vai mostrar o que eu quero que ele mostre para vocês. Ele não está pedindo, acho que eu já autorizei. Eu teria que abrir o meu do Google Drive. E ver se eu consigo desmontar isso. Acho que eu não vou conseguir agora, besteira. Aí vocês fazem, ele vai fornecer um link, certo? Vou fazer, mostro para vocês. Ele vai fornecer um linkzinho, você clica nesse link, ele vai ativar o seu Google Drive. E aí você vai copiar de lá uma chave, cola essa chave aqui, e aí você monta o seu Google Drive. Aí você vem aqui, né? Agora ele desmontou e não quer mais montar. Vou deixar esse exemplo para depois, pessoal. Agora, pelo fato de estar sendo gravado, eu acho besteira. Depois eu pulo aqui do Google Drive, tá? E aí eu mostro para vocês a aula que vem, então, se for o caso. Vai ser o professor Rafael, mas aí eu peço 5 minutos, tá? Outra forma de e aí depois eu tento descobrir, já faço um videozinho extra aqui se der. Eu posso pegar online, ó. Então, PD, read, CVS, essas funções aí, tudo provavelmente vai ter nas funções do que o professor Rafael mostrou lá, né? Mas só mostrando que tem aqui no Pandas também, certo? Então, eu posso ir, se eu tenho um endereço ali, eu posso baixar, certo? Agora ele tá brincando com... tá. Eu zerei, vamos executar tudo. Eu zerei o ambiente para ver se zerava as variáveis lá, né? Talvez agora funcione. Não tava nem... Ó, perceba como que é rápido, ó, já executou tudo, pessoal. Então, isso é legal também, tá? Sem contar que o computador ali dentro ser possante também, né? Vamos lá, tá quase tudo. Beleza, ele já fez aqui em cima. Tava lá embaixo. Então já veio, ó. Então aqui ele vai montar, ele fez o que eu não queria, né? Que já está montado, depois eu faço. E aí eu posso buscar, ó, dentro, esse aqui é o endereço no meu Drive, que eu ativei lá dentro, certo? Que ele chamou e ativa. E aí eu vou direto e já peguei, ó, aquele dataset, todas as palavras em português do professor Rafael, que a gente fez. Já peguei e já criou o data frame, ó, automaticamente. Analogamente, eu posso ir direto, né? Posso ir num GitHub, se eu tenho um projetinho no GitHub, eu posso ir direto. Aqui só mais aqui é um arquivinho TSV, tá? TSV, se não me engano, ele é separado por tabulação e não por vírgula, né? Então aqui no caso é porque ele trata com palavras. Então se ele separar as colunas dele por vírgula, ele não vai saber quando tem vírgula aqui numa das linhas. Ele teria que tratar isso. Então dá muito trabalho. Então você separa seu arquivinho internamente, né? Seu PDF, né? Isso aqui é um CSV. PDF não, seu TXT, né? Isso aqui é um formato CSV, tá vendo? Eu estou separando minhas colunas por vírgula. E aqui separando por tabela, né? Isso aqui é um projetinho de um professor lá da USP. Então, que eu vou lá e busco direto, né? Só que, né? Bonito aqui. Vamos ver se está funcionando depois do que aconteceu. A internet deve estar lenta, ele está buscando online. Só que a gente tem o nosso, né? Vai montar aqui. Tá demorando, vamos deixar ele. Acho que é porque ele tá dando aqui. Vamos cancelar o upload. Cancelar todos. Deu certo. Vamos ver se agora ele vai. Ele tava esperando. Vamos ver. Mesma coisa. Então aqui, ó. Se eu tenho um Git, né? Um projeto no Git, eu posso pegar direto, né? Só que vocês lembram, né? A gente tem o nosso, ó. Do professor, que o professor Rafael montou lá pra gente.
do Python Data Science, né? Então, como que eu recupero esse endereço? Se eu for lá direto, não vai necessariamente dar certo. Então, pd read, né? CSV, eu tô lendo um CSV, certo? Eu vou lá no repositório, ó, o professor Rafael deu o link para vocês, né? Para todo mundo, ó. Rafa estou João, certo? Python for Data Science. E vou aqui, navego até achar meu código, né? Então, tá aqui meu repositório, códigos, né? Meu projeto. E aqui embaixo, ó, dataset palavras.português. Só que se eu colar esse endereço aqui, ele vai dar errado porque está num outro, não está na forma crua dele do arquivo. Então eu venho aqui em View Raw, certo? Raw é cru, se não me engano. View Raw. E agora sim, ó, eu pego, ó, tá no formato que tá o txtzinho, né? Venho aqui, pego o raw, github, pego esse endereço. Pego esse endereço, né? Já fiz lá. Colo aqui, certo? E executo. Então, aqui como que a gente pega direto, né? Monta um data frame direto. Então, já montou aqui, ó, coluna, né? E aí tem que, repara que a gente já tem que fazer algumas manipulações, a gente vai deixar isso para depois, né? Que ele criou, pegou o primeiro item e chamou de coluna, né? Do índice da coluna. Então, eu vou ter que avisar, né? Que esse primeiro não é índice da coluna, né? E aí, depois eu vou criar, na verdade, o meu dicionário. Então, eu consigo já pegar essas palavras. Eu conseguia também fazer com o TXT, né? Esse aqui é só mais um exemplo, né? Fazer direto com aquelas outras funçõezinhas. Criar meu dicionário, eu posso passar ele aqui e já criar um data frame para ver o que eu ganho, né? Vamos ver se a gente ganha alguma coisa com isso. Claro que a gente vai ver mais adiante que a gente tem funções muito mais eficientes já implementadas na NLTK, certo? Toolkit, isso, na NLTK, por exemplo, e tem outras funções melhores ainda, mas aqui é para a gente aprender também a manipular e entender o que está acontecendo lá dentro, certo? Outra forma de importar também, ó, eu posso dar um upload do arquivo. Se eu já tiver o file, né, o arquivo no meu computador, eu importo IO, certo? From Google Colab, eu importo esse módulo files, e aí files.upload, certo? Ele vai abrir aqui essa interfacezinha, browser, vou lá no meu arquivinho que eu quero, ele vai demora, enquanto isso ele 10%, certo? Eu estou baixando a online, eu posso fazer esse import TO, uma funçãozinha que eu consigo, né, baixar, tá do meu, na máquina, que ver essa estrutura, mas eu dele a data set todas as txt, aí eu venho upload, certo? E já é bom, o equivalente a essa leitura, a leitura do meu computador, que vocês vão ter também. Daí por diante, outra forma aí de upar os arquivos. 485, né? Já. Tem contrato. Seria bom. Mas acho que não vai acontecer. 100% done, né? Então, feito. Vamos ver se deu certo. Ó, deu certo aqui, mesma coisa, ó, mesmo resultado. Tá, pessoal? E aí, analogamente, né? Isso aí eu vou montar para vocês. Eu posso puxar aqui, não é o read CVS, não. Vai ser, se a gente olhar aqui, naquele exemplo que tem do... Você pode usar o Excel File. Depois a gente pode brincar, baixar esse arquivo, ó, Corona Case XLSX, certo? Tá aqui, ó, ele tem a data, né, os dados para baixar, por exemplo, naquele link que a gente forneceu para vocês, ó, tem aqui, você clicar aqui, você baixa o arquivo que ele está usando, ó, Corona Cases em formato de tabela, e aí Excel File, né, tudo também, ó, do Pandas, ó, PD, Excel Files, né, ler e aí dá para fazer algumas manipulações. Então é interessante dar uma lida nesse exemplo, aqui no livro também tem introdução ao Pandas, ó, Pandas tutorial, e tem bastante coisa, tá? Tem muita coisa que a gente ainda não tratou, que quem quiser já ir adiantando pode ir lendo aqui, que ajuda bastante depois, e vendo se tem algum exercício que achou interessante. Uma última coisa, deixa eu ver se eu implementei, acho que eu vou deixar para depois, pessoal. Depois eu falo do dicionário,
Mas eu não sei se vocês testaram. Eu falei, ó, dá para usar NumPy aqui, né? E aí eu pus o NumPy. Só que eu fui rodar aqui para testar, né? Sem NumPy, né? Então eu peguei, né? Criei aqui vezes 1000 vezes 1000, certo? A mesma palavra. Mandei dar um timeit, né? Deu aqui 111 milissegundos, né? Vamos ver quanto deu no NumPy. Com o NumPy deu... Não deu timeit aqui. Eu tinha feito também mesma função. Ah, que eu fiquei brincando. Então depois eu vou fazer para vocês. Vocês tentam depois fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar a palavra, for palavra em palavras, ponto, né? Eu modifiquei. Depois a gente faz, pessoal. Corta essa parte do vídeo também. Mas dá para bater aqui. Se a gente puser essa linha e aplicar isso aqui para o numpy.flat ali, que a gente criou no exemplo do passado, no meu deu que foi mais lento no NumPy, porque a gente não está usando as funções do NumPy, né? A gente está usando as funções do Python numa estrutura ali que é ND Array, que não necessariamente ele trata bem. Então, tomar muito cuidado nisso. Eu vou depois mostrar para vocês, então. A gente faz um vídeo extra em sala de aula, certo? Na hora da aula, né? Síncrono, para verificar isso, né? Para demonstrar isso. Então, vocês têm que buscar sempre usar, né? Então, foi isso por hoje, por esse vídeo. Mais uma apresentação, agora para vocês brincarem um pouco. E aí, ou no decorrer da semana, via um vídeo extra aí, né? A gente disponibiliza o material, vou disponibilizar esse notebook também no Moodle. Esse vídeo será disponibilizado na nossa playlist. Se você está vendo, você já sabe disso, né? Ou na aula a gente já vai começar a tratar melhor, mas é mais para vocês terem conhecimento. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, muito obrigado.